cumprimentos, irmãos, pela paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Estamos felizes. Opa! Glória a Deus. Irmãos, estamos felizes nesta noite por estarmos mais uma vez na casa do nosso Senhor, né? Glória a Jesus Cristo. Irmãos, convido os irmãos para abrir as Bíblias no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 18. Livro de Números, capítulo de número 23, no versículo de número 18. Glória a Deus. Quero ser grato ao nosso Senhor Jesus nesta noite, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de poder falar um pouquinho mais do seu amor, da sua grandeza. Nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. Nosso Deus é um Deus fiel, verdadeiro. E nesta noite, dentro da palavra, o Senhor vai falar com nossos corações. Amém? Irmãos, diz assim a palavra, Números capítulo 23, versículo 18. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois eles têm abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Amém? Irmãos, podem fechar a vossa Bíblia. Se os irmãos quiserem permanecer com ela aberta também, tomar o seu assento em nome de Jesus. Obrigado, Diácono Hermes, Deus abençoe. A Bíblia nos diz que aqueles que servem um copo de água fria, para o nome de Deus, ele recebe galardão. Em nome de Jesus, irmão, seu galardão já está guardado lá com o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, para entrarmos dentro da palavra do Senhor, dentro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, se nós formos citar no cronograma, desde o livro de Gênesis até o livro de Josué, nós podemos fazer a seguinte nós podemos analisar que no princípio, no livro de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, e Ele começa a criar todas as coisas conforme a tua palavra e conforme o teu querer. Nós vemos que dentro do livro do Gênesis há também a destruição da raça humana, exceto Noé, que era um homem fiel e servo do Senhor, com o dilúvio. Após o dilúvio, 40 dias, então, o Senhor disse a Noé para sair para fora da arca e sair uma nova civilização, para que eles pudessem construir famílias, ser um povo abençoado. E nós vemos então que o livro do Gênesis ele vai terminando com a chamada, no capítulo 12, com a chamada de Abraão, os filhos de Abraão, Isaac, os filhos de Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos, e entre eles José. Nós vemos que José, no finalzinho do livro de Gênesis, ele é levado cativo, vendido pelos seus irmãos para o Egito, e lá o Senhor levantou dele um grande governador. Houve fome na terra, e todos os seus irmãos se prostraram diante dele, assim como Deus tinha falado através do sonho. Amém? Nós vemos então que passamos o livro do Gênesis, entramos no livro do Êxodo. Vemos que agora o rei do Egito, o Faraó, que tinha estabelecido esse poder para José, ele morre. E o rei que se levanta no lugar desse Faraó não conhecia José. Então os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os filhos, a descendência, o povo hebreu, permanece cativo dentro do Egito. Ao invés de ser bem-aventurados da maneira que estavam sendo, agora eles passam a ser bem-aventurados para escravos, são escravizados. A partir desse momento estava então dando início à escravidão no Egito. Mas nós vemos que o livro do Êxodo nos diz, bem no começo, que o Senhor levanta Moisés. Moisés nasce, cresce, é levado para Midian. Moisés tem uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, a qual ele olha para a sarça e a sarça está pegando fogo, mas não se consome. E o Senhor fala com ele: vai, porque eu tenho um povo que está cativo e eu tenho ouvido o clamor daquele povo. Nós estamos passando pelo livro do Êxodo. Nós vemos que José vai, os milagres que o Senhor realiza lá no Egito, as 10 pragas, o Senhor manda, operando milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Esse povo estava cativo, trabalhando, mas estava crente no Senhor, que o Senhor estava respondendo às suas orações, o clamor das suas orações.
Nós vemos mais para frente, então, andando mais para frente, que a libertação do povo hebreu chega. E o povo sai para caminhar, sentindo a terra prometida, mas chega de frente do mar vermelho. E ali não tem como correr nem para a direita nem para a esquerda. Mas o Senhor fala para Moisés: toca o seu cajado nas águas, que as águas vão se abrir. Cerca de 553 mil pessoas, fora mulheres e crianças, saíram do Egito. Dá para imaginar 603 mil pessoas, 550 pessoas saindo, marchando em caminho à terra prometida. E o Senhor abre aquele mar, as duas paredes, e o povo passa pelo meio do mar em água enxuta, em terra seca. Eles passam caminhando porque o Senhor estava com eles. Em todos esses momentos em que Israel caminhava, em que o povo hebreu caminhava, o Senhor era com eles. A Bíblia nos diz que durante o dia o Senhor estava numa coluna de fumaça, porque bem sabemos que o deserto, irmão, no calor, era insuportável. É um grau de 50 graus acima a mais. O povo por si só não ia conseguir aguentar tanto calor, ia morrer muita gente. Mas então o Senhor se apresenta ao seu povo numa coluna de fumaça. Essa coluna, por onde Israel caminhava, a coluna era em cima deles. Para quê? O sol pegava na direita, o sol pegava na esquerda, pegava na frente e pegava atrás. Mas no meio do povo havia sombra. O povo descansava na presença do Senhor. E nós vemos que na caminhada deles também, ao chegar à noite, aquilo que era calor durante o dia inteiro se transforma em frio. Porque o vento que bate no deserto, ele é de menos 10, menos 15 graus. E o povo está andando pelo meio do deserto. Então o Senhor, para não nos abandonar, para não nos deixar só, e para cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, o Senhor não sai à direita, não sai à esquerda, não sai na frente, não sai atrás, mas em cima deles havia uma coluna de fumaça, para iluminar o caminho para eles passear, e para que pudesse esquentar o coração e o corpo daqueles homens de Deus. Nós vemos que então o povo está caminhando, está crente no Senhor. Por quê? Porque está acontecendo muitos milagres, muitas bênçãos estão acontecendo. Mas passamos do livro de Êxodo e entramos no livro de Levítico. No livro de Levítico, o Senhor soa no ouvido de Moisés, dizendo: Moisés, santifica o meu povo. É preciso que o povo tenha uma santificação para herdar a terra prometida. Porque disse o Senhor: eu sou santo, sejam santos como eu sou santo. Então santifica todo o povo de Israel para poder adquirir a terra prometida. Mas andando mais para frente, no livro de Números, nós vemos que o povo de Israel agora está saindo do Monte Sinai. Mas ao momento de terceiro dia de caminhada, o povo começa a murmurar. O povo começa a olhar e colocar o centro do seu corpo, do seu querer, no desconforto. Eles enxergaram todos os milagres que Deus estava fazendo. Eles viram Deus abrir o mar. Eles viram a coluna de fogo, a coluna de fumaça. Mas no momento em que deu fome, eles esqueceram de todas essas maravilhas que o Senhor tem feito e só estavam com os seus olhos firmados na fome, no alimento. E eles começaram a murmurar, falando: Moisés, por que nos tirou do Egito e nos colocou no deserto para morrermos? Pensam mais, nós morremos lá no Egito, comendo, bebendo. Mas o Senhor tem nos tirado para aquele lugar para fazer nós morrermos no deserto. Mas os projetos, os planos do Senhor são perfeitos na nossa vida. Muitas das vezes o que acontece no nosso caminho, na nossa vida, nós deixamos de ver aquilo que o Senhor tem feito para nós. Nós deixamos de colocar na presença do Senhor todos os milagres, todos os livramentos, todos os momentos que o Senhor esteve conosco para nos guardar, para nos proteger e para nos levantar também. Nós esquecemos de todas essas coisas, e o que nós lembramos é só uma coisa momentânea, é só um sofrimento momentâneo, é só no que nós estamos passando no momento. E muitas das vezes nós somos murmuradores também. Muitas das vezes, ao invés de nós levantarmos o nosso louvor, o nosso clamor ao Senhor para agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, nós deixamos de fazer isso para nos centralizar no desconforto. Porque está faltando dinheiro, porque eu estou passando necessidade, por tantas coisas, irmão. Mas eu quero prosseguir, não quero entrar nesse tema. Passando então no livro de Números, nós vamos entrar no livro de Deuteronômio. Quando entra no livro de Deuteronômio, então o Senhor faz com que Moisés traz a menção de todas essas coisas que o povo havia esquecido. O Senhor traz a menção a Moisés, dizendo: Moisés, fala com eles, Moisés. Fala para eles se eles lembram tantas maravilhas que eu tinha feito no meio deles, tantas maravilhas que eu fiz no povo hebreu, todos os milagres, todos os prodígios que eu realizei no meio deles. Eles esqueceram, Moisés. Lembra eles, prepara esse povo
para que possa ficar na terra prometida. Entre aqui então toda aquela nação que saiu do Egito já morreu no deserto. Se levanta uma nova nação, os filhos daqueles homens. E então eles estão preparados, porque agora já estão santificados, estão na presença do Senhor, estão com a sua vida na presença do Senhor. Estão então no próximo livro da Bíblia, no livro de Josué, é que eles conseguem conquistar a terra prometida. Mas se nós formos analisar, fazendo um resumo de todos esses livros em que nós pegamos o conteúdo, o resumo completo, nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: eita povinho ruim, não? Eita povinho que dava trabalho para o Senhor. Porque quando eles tiveram fome, o Senhor não deu nada do céu. Eles estavam acostumados a pegar o alimento no Egito, mas eles nunca tinham visto descer pão do céu, erva lá no chão para que eles pudessem pegar e fazer os seus mantimentos, muito menos carne. Eles dependiam do Egito, dependiam de Faraó, mas quando eles dependiam do Senhor, o Senhor fazia brotar do nada. Está aqui, pronto. Aleluia. Se alimenta. Glória a Deus. Toma, come o maná. O maná, por a palavra maná por si só, ela representa o que é isso? É uma outra pergunta o significado da palavra maná, porque nós não podemos entender de onde vem, de onde é a sua origem, porque não sabemos o que é feito. Maná é o alimento que Deus mandou do céu para o povo se alimentar. Nós, por si só, nós não conseguimos entender como é que isso é, como é que aconteceu essas coisas, de onde vem a sua origem, não vê, mas cremos que é o Senhor que prepara todas as coisas. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, vem do Senhor. Agora o povo está com sede, não tem água, acabou a água. E eles estão murmurando mais uma vez. Deixaram de crer no Senhor, abandonaram a presença do Senhor. Muitos deles levantando ídolos no meio do povo. Muitos deles desobedecendo às leis que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com isso, irmãos, foi entristecendo o coração de Deus. Essas coisas que o povo foi fazendo, foi entristecendo o coração do nosso Senhor. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, assim como a irmã Sandra disse, Ele é tão misericordioso, que apesar de todas essas desobediências, apesar de todas essas maldades que o povo fazia, o Senhor nos amava de muito coração. Assim também é com nós. Tantas vezes que somos desobedientes, tantas vezes que somos errantes pelo caminho, tantas vezes que fazemos coisas erradas, às vezes nós pensamos, Deus não está olhando mais para mim, mas o Senhor nos ama, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. O Senhor não ama simplesmente só nós que estamos aqui nesta noite, na presença do Senhor. O Senhor ama aquele que está lá fora também, levando uma vida de podridão. Não ama o que aquelas pessoas estão fazendo, realizando, sendo, mas ama a pessoa, porque foi feito através dele, pelo seu poder, pelas suas mãos, pelo fôlego de vida que foi dado dele. O Senhor ama todos nós estamos na presença do Senhor, mas tantas as vezes nós reclamamos, somos murmuradores, somos desleais, infiéis com o Senhor, mas em todas essas coisas o Senhor nos ama. Aí nós voltamos no livro de Números, capítulo 23. Nós vemos que por onde o povo de Israel caminhava, por onde o povo andava, após a saída do deserto, após a saída do Monte Sinai, após a saída de lá, eles tinham que caminhar em sentido à terra prometida. Mas na caminhada, irmãos, havia muita dificuldade, porque haviam povos que estavam civilizados naquelas demais nações. Israel não tinha por si só uma estrada seguinte que o levava para a terra prometida. Israel não tinha uma estrada que ninguém podia os impedir de passar por aquele caminho para conquistar a terra prometida. Existiam lugares que Israel teria que passar dentro de território do inimigo, dentro de território de outros povos, como os edomitas, como os moabitas, como os amalequitas, como todos esses povos. Israel tinha que passar por meio dessas terras para poder chegar no seu alvo. Muitas das vezes Israel disse: eu quero simplesmente passar, eu não quero pegar nada para comer, eu não quero pegar nada para beber, eu não quero guerrear com ninguém, eu quero simplesmente passar. Mas os povos civilizados ao redor de Israel entenderam qual era o poder de Deus na vida daquele povo, qual era a majestade, o caminho, a intimidade que Deus tinha com aquele povo, porque tantas coisas realizaram no Egito. Aqueles povos olhavam para Israel e diziam: mas como
medo daquele povo. Porque sabia que por todos os momentos onde eles passavam, eles destruíam, acabavam com tudo. Foi assim que o Senhor disse para Josué quando entrou na terra prometida. Josué entra em Jericó e não pega nada do que não é seus. Entra lá dentro e acaba com tudo. Acaba com a cidade, acaba com as mulheres, acaba com os homens, com as crianças, com o ouro, com a prata, com os animais, acaba com tudo. Eu não quero nada de vocês, nada, nada, nada. Deus não precisava disso. O povo não precisava disso. Mas aquelas circunvizinhas, aquelas terras olhavam para eles e sentiam tanto medo, que o momento em que o povo estava passando, estava chegando em Moabe. A Bíblia nos diz que o rei de Moabe se chamava Balaque. Balaque, ele entende que o povo estava vindo em caminho a Moabe. Para quê? Para poder passar sobre Moabe, para herdar a terra prometida. Mas Moabe, ele ficou tão entristecido, mas com tanta raiva dentro do seu coração, que ele olhou para si e falou assim: como é que eu vou guerrear com esse povo? Esse povo, ele vem querendo destruir tudo, assim como o boi, ele come todas as ervas do campo. Esse povo está vindo contra mim para que ele possa destruir, assim como os famintos animais destroem a grama, os alimentos da terra. Como eu vou poder guerrear com esse povo? E a Bíblia nos diz, irmãos, que nesse tempo havia muitas seitas e muitos homens corrompidos que conheciam a Deus de verdade, mas que trabalhavam com feitiçarias, trabalhavam com encantamentos, que para muitos circunvizinhos, para que muitos povos, eles conheciam como se aqueles homens que eram adivinhos, que eram feiticeiros, no caso, eles tinham um poder que podia destruir o povo de Deus. Eles tinham um poder sobre eles que destruiria qualquer ação que Deus intervia sobre a vida daqueles homens. E foi isso que Balaque pensou. Balaque, rei de Moabe, eles pensou nisso. Ele falou: se eu não posso contra Deus pessoalmente, se o meu povo não pode contra o povo dele, então eu vou através dos encantamentos, eu vou através da feitiçaria, da macumba, eu vou através disso. Mas a nossa Bíblia nos diz que em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, diz assim: a feitiçaria não nos deixará viver. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz: não vos vireis para encantamentos e adivinhos, porque isso é abominação do Senhor. Nós vemos agora que Balaque chama um certo homem chamado Balaão. Balaão está em Aram, uma terra distante de Moabe. Ele chama aquele homem para vir até Moabe, para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Porque Balaque pensava consigo: se eu chamar Balaão vai chegar aqui, vai amaldiçoar o povo, e eu vou sair para guerrear com o povo e ganhar a batalha. E a Bíblia diz que quando ele envia homens, quando ele envia mensageiros até Balaão, o que eu acho mais interessante, e no momento que eu estive lendo essa palavra, eu tive um pequeno desvio. Eu falei assim: Deus, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Entende, irmãos? Para que você também possa entender. Quando Balaque envia mensageiros até Balaão, Balaão era feiticeiro. Balaão era um homem de encantamentos. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, só que ele estava desviado. Ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas quando Balaque envia mensageiros a Balaão, dizendo: Balaão, vem conosco, porque tem um povo que está chegando lá e vai destruir tudo. Vem, feitiça eles lá, está com encantamentos nele, destrói aquele povo para nós podermos guerrear. Mas sabe o que Balaão disse, irmãos? Sabe o que foi que Balaão olhou para eles e disse assim: passa a noite aqui, dorme aqui essa noite, que eu vou consultar o Senhor com essa maiúscula. Glória a Deus. E depois eu volto para trazer a resposta. Irmãos, e o texto continua dizendo: e foi-se Balaão para falar com o Senhor. E Deus, a Bíblia nos relata, D maiúsculo, Deus, significando que é o nosso Deus. Deus chegou a Balaão e disse assim: Balaão, não sai para amaldiçoar esse povo, porque esse povo é meu povo abençoado. Aleluia! Mas quando nós paramos para entender a mensagem, nós falamos: Senhor, como que o Senhor pode usar um certo alguém vivendo uma vida desse jeito? Como é que o Senhor pode usar um homem feiticeiro, se a sua própria palavra diz que a feitiçaria não deixa nós vivos? Se a feitiçaria é a abominação contra o Senhor, como pode, Senhor? No momento que eu estava lendo essa palavra, irmãos, eu custei a acreditar. Eu custei a crer, eu só estou pregando, só acredito nela porque está escrito na Bíblia.
dito essas palavras para mim, se ele está na Bíblia, eu confesso, eu não acreditaria. Seria difícil de acreditar. É como o livro de Jonas. Nos diz que Jonas caiu no mar e o grande peixe, alguns dizem que é uma baleia, mas não sabemos, mas é o grande peixe engole Jonas. Sim, eu acredito. Mas se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu tinha coragem de pregar. Eu tinha coragem de está escrito aqui, na palavra de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia está nos dizendo que Deus estava usando um feiticeiro, irmãos. Eu custei acreditar. Mas eu só creio porque está aqui. Eu só creio porque está na palavra do Senhor. Então Balaão fala com Deus. Deus fala: não amaldiçoa esse povo. Não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é povo meu, povo santo. Balaão vai e fala: vai para lá de novo, para a terra do Moabe, porque o Senhor não deixou amaldiçoar vocês não. E aquele povo não. O povo volta para lá. Quando chega lá, Balaque fala: envia outros mensageiros, com a sua porção, com as suas riquezas, com o direito dos encantamentos, tudo que ele merecia, levou para ele e falou: Balaão, nós estamos aqui novamente, porque esse povo está chegando mais perto, eles estão querendo chegar e destruir tudo, e nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos que você nos ajude, nós precisamos, vem e amaldiçoa esse povo. Mas só que a primeira palavra, irmãos, é que Deus fala, nós não devemos retrucar, nós não devemos voltar contra Deus. Se Deus falou a primeira vez, está falado. Se Deus falou para você: não vai, irmão, fique. Se Deus falar para você: vai, então você vai. Não tem que querer convencer Deus uma, duas, três vezes. Se Deus falou, está falado, não tem volta. Mas outra vez, Balaão fala: fique aqui novamente, mais um dia, dorme aqui, que eu vou consultar a Deus, e depois eu trago a notícia novamente. A Bíblia nos diz que Balaão foi consultar a Deus, só que Deus dessa vez, sabe o que ele falou? Deus falou assim: vai, vai. Só que vai, mas diz tudo aquilo que eu colocar na sua boca. Mas vai. Só que a vontade de Deus, irmãos, não é que ele fosse. A vontade de Deus é que ele ficasse, porque Deus já tinha falado que não era para ir. Deus já tinha falado que não era para sair, que não era para amaldiçoar. Então ele sai de Arã com o intuito, com o objetivo de ir até Moabe e amaldiçoar o povo de Deus. Ele sai com esse pensamento. Mas nós vemos que ele sela a sua jumenta. Ele pega 2 homens que estavam consigo e ele sai pelo caminho. E quando ele está viajando pelo caminho, sentido ao Moabe, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor parou-se de frente dele. E a Bíblia diz que o anjo chegou diante dele e disse assim: ó, hoje eu estou saindo diante de você para pelejar contra ti. Mas Balaão, ele estava com seus olhos tão fechados que ele não conseguiu ver o anjo do Senhor na frente dele. E quem viu o anjo foi a jumenta. Ele não conseguiu enxergar, e um animal que estava carregando ele enxergando o anjo. E a jumenta, ao ver o anjo, ela temeu, porque o anjo estava com uma espada na mão. Eu acho que a jumenta pensou assim: ele vai me decepar com ele vai acabar comigo, então eu vou correr dele. E a Bíblia diz que a jumenta corre dele. E no correr ela bate em Abraão, sabe, dá um pulinho assim em Abraão, e Abraão bate nele. Ô jumenta, que negócio que é esse? Volta para o caminho aqui. Bateu nela. E eles continuam andando. E pela segunda vez o anjo do Senhor aparece novamente na estrada, entre 2 muros e uma vinha de uva. Nós vemos que o anjo está parado ali, e quando a jumenta está passando, Balaão enxerga o anjo novamente. Mas a jumenta viu de novo. A jumenta olhou para o anjo e falou assim: olha ele aqui de novo, deixa eu correr dele. E corre. A hora que ela corre perto do muro, ela esmaga o pé de Balaão assim no muro. E Balaão fica com raiva e dá um chute nela. Ó jumenta, volta de novo aqui para a estrada aqui. Que negócio que é esse? Ele fica bravo com ela. Mas continua o caminho. Mas pela terceira vez, irmãos, num lugar que não tinha como andar nem para a direita nem para a esquerda, o anjo do Senhor aparece bem no meio. Agora não tem escapa. Balaão olha e não vê o anjo. E a jumenta vê ele novamente. A jumenta, sabe o que a jumenta faz? A jumenta foi esperta nesse momento. Não tinha para onde ela correr. Não tinha para onde ela ir para a direita nem para a esquerda. Sabe o que ela fez? Ela deitou no chão. Ela deitou e o camarada ficou sentado em cima dela. Mas ele ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva dessa jumenta, que ele se levantou e começou a bater nela. E começou a bater. E Deus não fez a jumenta falar? Meu Deus, aleluia. Deus não fez a jumenta abrir a boca? Ele estava com seus olhos fechados. Mas Deus fez um animal falar com ele. Por que é que você está me batendo?
Não tenho eu te servido todos esses anos? Deus, aleluia. Não tenho eu te carregado por tantos esses anos? Não me conheces? Meu Deus, maravilhoso, Não aleluia. me bates desse jeito. Quando Balaão ouve essas palavras, os seus olhos despertam. Na hora que ele olha para o lado, lá está o anjo de pé, com a espada inflamada na mão, dizendo: eu saí para guerrear com você. Eu vim até ti para te destruir, para te dissipar, mas por causa da jumenta, eu não vou te matar. É difícil de acreditar, irmãos. Se ouvimos pela boca de outras pessoas, é difícil de acreditar. Mas nós só cremos porque está na Bíblia. Você já ouviu algum cachorro falar? Já viu algum cavalo falar? Já viu alguma jumenta falar? Mas aqui na Bíblia nos diz que ela falou. Deus usou a jumenta para falar com ele, irmãos. Se não houver profeta na terra, não tem importância. Se não tiver homens que abrem a boca, não tem importância. Se não tiver mulheres que clamam, não tem importância. As pedras vão clamar. Deus vai fazer a jumenta abrir a boca. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Se eu não tiver coragem de abrir a boca, Deus vai levantar uma criança. Se a criança não tiver coragem, Deus vai levantar uma mulher, um jovem. Mas a palavra de Deus não vai cessar. Glória a Deus. A palavra de Deus ela não vai parar, ela não vai cair por terra pelo meio do caminho. Nem se Deus tem que levantar uma jumenta, irmão, mas se Deus vai falar, Deus vai falar. Glória a Deus. Eu espero que Deus esteja falando nessa noite com alguém. Aleluia. Mas andamos um pouquinho mais para frente. Quando chegamos em Moabe, quando chegaram em Moabe, Balaque, ele olha para Balaão e falou assim: Balaão, você não acreditaria, né? Que eu ia te dar todos os brindes, todos os presentes que você merece por amaldiçoar esse povo. Só que o anjo tinha falado para ele: vai até Moabe. Só que você não abre a boca para falar nada. Não abre a boca para falar nada. Só fala aquilo que eu te mostrar. Por quê? Já te provei que sou Deus, já te provei que sou Senhor. Saí para pelejar contigo por 3 vezes. Não abusa. Só fala aquilo que eu te mandar falar. Aleluia. Balaão vai. Chega em Moabe. Balaque chega dele e fala assim: demorou, Balaão? Aquela gíria. Eu digo agora porque é a gíria que está no mundo. Demorou, Balaão? Vamos lá, vamos fazer aquele negócio lá. Vamos amaldiçoar aquele povo lá. E a Bíblia diz que Balaão ele sai para amaldiçoar o povo. Só que chegaram, irmãos, até o lugar onde se diz os altos de Baal, ele viu Balaão dali a última parte do povo. Balaão viu dali a última parte do povo junto com Balaque. Balaque olha para Balaão e fala assim: Balaão, é aquele povo lá, ó. É aquele povo lá que está lá. Eu quero que você amaldiçoe aquele povo. Eu quero que você amaldiçoe aquele povo, porque eu quero destruir aquele povo. Aquele povo é poderoso, é guerreiro, tem guerreiro, tem guerreiras lá. Eu quero que você destrua todo aquele povo com encantamentos que eu vou sair para a peleja com eles. E o tema dessa mensagem, irmãos, é o seguinte: transformando maldições em bênçãos. Porque aquilo que parece maldição a nós, porque aquilo que parece que vai nos afundar, que vai jogar nós para o chão, que vai nos destruir, acabar com tudo, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, quando Deus entra no negócio, irmãos, Deus transforma aquilo que não é, aquilo que é. Deus transforma a maldição em bênção. Deus faz aquilo que parecia impossível cair por terra, e Deus nos mostra que nós somos capazes pelo sangue de Jesus. Transformando a maldição em bênçãos. Balaão chega, vê a terceira parte do povo. E Balaque fala: é isso aí, vamos amaldiçoar esse povo. Balaão fala: levanta 7 altares. Levanta 7 altares e coloca aqui bois, carneiros aqui na presença, que eu vou lhe falar com Deus. E se Deus ordenar que eu amaldiçoe esse povo, então eu vou amaldiçoar. O altar está preparado, o fogo está consumindo ali. E Balaão vai falar com Deus. Quando Balaão vai falar com Deus, sabe o que Deus responde, irmãos? Está aqui, ó, capítulo 23, versículo 8. Deus fala com ele, sabe? Aí ele volta para Balaque e fala assim: ó, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor me detesta? Como eu posso amaldiçoar esse povo aqui, Balaque? Como eu posso trazer uma maldição sobre esse povo aqui, Balaque? Se o Criador dos céus e da terra, se o Criador do homem, do animal, de tudo, não permite que eu amaldiçoe,
Ele não se cansa. Ele chama Balaão novamente e fala assim: não é possível, eu te chamei para amaldiçoar e você abençoa. Mas eu te disse que eu só diria tudo aquilo que o Senhor me disser. Então sai daquele caminho, vai mais para frente para outro lugar, se coloque em outro ponto. No versículo 14: assim tomou consigo o campo de Zofim ao cume de Pisga. Subiram para outro monte e viram mais um pedaço do povo ali, acampado. Balaque olha para Balaão e fala assim: Balaão, é aquele povo ali, ó. Amaldiçoa aquele povo ali, Balaão. Amaldiçoa aquele povo ali, porque eu vou guerrear contra eles. Balaão mais uma vez levanta 7 altares, coloca 2, coloca cabritos, coloca aqui, prostrados no altar, que eu vou falar com Deus. E o que Deus me falar, então eu volto para você, Balaque, e trago a resposta. Balaque levanta 7 altares, coloca os sacrifícios todos ali, e sai Balaão para falar com Deus. Balaão fala com Deus, demora um pouquinho, mas sabe qual é a resposta para Balaque? Aqui, ó. Capítulo 23, versículo 18. E então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria, ele não confirmaria? Eis que eu recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não vejo iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e entre eles houve um alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio. Pois contra Jacó não vale mandamento, Balaque, não vale feitiçaria, nem adivinhações contra Israel. Nesse tempo se tiraram Jacó e Israel. Que coisas Deus tem feito entre esses povos? Aleluia! Não, você não deve estar entendendo. Se você estivesse entendendo, glória a Deus deve ser maior. O inimigo, muitas das vezes, Satanás, ele sai a ponto de nos destruir. Ele sai a ponto de nos difamar, de colocar nós para o chão, detestados. Fazemos pecar, fazemos errar. Mas o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, ele intervir no meio dessas obras e transforma aquilo que não era, para nos colocar de pé, para nos fazer mais do que vencedor, para dar a nós aquilo que nós merecemos. Glória a Deus! Muitas das vezes falamos: Deus, eu não consigo ouvir a tua voz. Deus, eu não consigo sentir a tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor não fala mais comigo. Senhor, o Senhor não usa a profeta, o Senhor não usa a palavra revelada. Senhor, o que eu faço? Não se preocupe, irmão, mas nem se Deus tem que usar uma jumenta para falar contigo, mas que Deus vai falar, Deus vai falar, que Deus vai operar, Deus vai operar. Glória a Deus! Nos sentimos cegos muitas vezes, nos sentimos com os olhos fechados, mas o nosso Senhor, Ele é capaz, irmãos, de falar conosco nos nossos sonhos. Aleluia! Ele é capaz de falar conosco nas nossas orações. É por isso que eu digo comigo, sempre quando eu vou conversar com alguém, eu presto bem atenção no que aquela pessoa está falando. Nem que for uma criança, nem que for no meu trabalho, qualquer lugar que eu estiver, eu sempre presto bastante atenção no que aquela pessoa está falando. Porque muitas das vezes Deus está querendo falar conosco. Muitas das vezes lá no trabalho, um assunto que não tem nada a ver da nossa religião, não tem nada a ver daquilo que estamos esperando de Deus. Às vezes uma pessoa chega para falar conosco, irmão, ela começa a falar e a gente começa a perceber: nossa, Deus está falando comigo. Deus está falando de alguma forma comigo. Não é à toa que essa pessoa ia chegar aqui e falar isso aí. Então nós estamos na igreja, uma criança vem falar conosco. Se nós pararmos um segundo para ouvir o que aquela pessoa está falando, com o nosso pensamento ligado no que aquela criança está falando, nós vamos entender: por que essa criança está me dizendo isso aí? Por que essa criança está querendo falar isso aí para mim? Ela nunca veio, nunca falou. Se nós pararmos para entender muitas das vezes as palavras que chegam aos nossos ouvidos, com atenção, com o nosso espírito ligado, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Aleluia! Nós conseguimos ouvir o que Deus está falando. Mas o que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é que aquilo que Deus prometeu, irmão, ninguém pode revogar. Deus tinha prometido a Abraão, Deus falou a Abraão
tua descendência. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Assim como eu disse, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus amava de muito coração Balaão, mas amava a ponto de dar tudo para ele, assim como deu Jesus na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Deus era amoroso com Balaão, mas as práticas que Balaão realizava traziam muito desconforto e tristeza ao coração do Senhor. Se nós formos analisar lá no livro de Judas, antes do Apocalipse, se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo, é rapidinho, é só esse versículo que eu quero ler. Às vezes você deve estar pensando, Senhor, muitas das vezes, muitos momentos eu tenho pensado em deixar de estar na tua presença e voltar para aquele mundão lá, voltar lá para onde eu estava antes de eu chegar na casa do Senhor. Tantas coisas, Senhor, aquela enfermidade, tantas pessoas se levantando contra mim, Senhor, sabe? Eu estou desanimado, eu sinto vontade de voltar, de jogar tudo para o alto. Mas no livro de Judas, capítulo de número 1, no versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição do coração. E diz assim: eles são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas. São pessoas que estão na presença de Deus, só que por dentro não tem nada, está vazio. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como as árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, onde os impetuosas de mar, que escumam as suas mesmas abominações, são estrelas errantes, para os quais está a eternidade reservada, a negrura das terras. Pessoas que estão lutando, irmãos, muitas vezes nem lutando, estão tentando seguir o caminho do Senhor, estão ouvindo as palavras, estão ouvindo o clamor, estão ouvindo, está sempre conosco, estão sentados na nossa mesa, assim como Judas sentava na mesa do Senhor, mas estão vazios dentro de si, mas estão se sentindo sozinhos, mas não estão se sentindo seguros no Senhor, sabe? Não estão sentindo falta de alguma coisa, não tem forças para conseguir, não tem forças para ter uma comunhão com Deus. São águas sem vidas. É como o trigo e o joio. Na igreja está cheio de trigo, mas também em alguns lugares tem joio. O trigo e o joio eles são idênticos, crescem juntos. Ninguém fala quem é o trigo, ninguém fala quem é o joio. Mas no dia da colheita, irmão, o trigo vai subir e o joio vai cair no chão. Naquele dia o Senhor vai chegar para trazer, para ceifar tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi ali armazenado. E aquilo que é trigo, aquilo que é bênção, aquilo que é homens e mulheres na presença do Senhor, tementes ao Senhor, vão ser colhidos pelo ceifeiro, que é Jesus. Mas o joio, irmãos, ele só é uma casca grossa que está por fora, que só traz beleza, que só traz enchimento, mas quando se aperta, ele se derrete na mão, porque não tem nada dentro, está vazio. Muitas das vezes, dentro da nossa igreja, eu creio que não em nome de Jesus, mas em muitos lugares, estão cheios de joios, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, e não consegue se estabelecer. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, a maldição que foi lançada àqueles, a maldição que foi lançada a eles, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós como igreja, nós queremos proclamar em nome de Jesus a libertação dessas vidas, a transformação da maldição em bênção, no nome de Jesus, para que todos possam reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, que só nele nós podemos adquirir o nosso conhecimento, a compreensão do Espírito Santo dentro do nosso coração, nos encher. Glória a Deus. Existem muitos lugares que está assim, mas nessa noite eu queria que você entenda, irmãos, que todos os projetos satânicos, que todas as obras de Satanás lançadas contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, elas não vão se prosperar. Em Isaías está dizendo: toda a ferramenta que é preparada contra ti não prosperará.
E toda língua que se levantar contra ti, Deus a colocará em terra. Não tem por que temer. Simplesmente servimos ao Senhor. Os irmãos podem se colocar em pé. Glória a Deus, Jesus. Eu já estou chegando ao fim, já estou terminando. Mas o Senhor tocou no nosso coração nessa noite. Se existe porventura entre os irmãos, todos os cultos, irmãos, nós fazemos o apelo. Porque nós não, com os nossos olhos humanos, nós não conseguimos enxergar o que passa por dentro de cada um. Eu consigo enxergar a irmã Vanise por fora. Ela está bonita, está do sal, está bem. Mas eu não sei o que está passando por dentro. Mas o nosso Senhor, Ele tem uma característica, que é a sua presciência. Aleluia. É chamada presciência. A palavra pré, ela significa antes de alguma coisa. E a palavra ciência é todo o conhecimento. A Bíblia vai nos relatar a presciência do nosso Senhor. A Bíblia vai nos relatar no livro de Mateus que o Senhor, Ele conhecia os fariseus, porque as coisas que passavam nos seus pensamentos, o Senhor, Ele podia ver o que passava no seu coração, através das coisas que passavam no pensamento deles. A Bíblia também vai nos relatar, no salmista, falando lá no número 139, dizendo assim: Senhor, Tu me sondas. O salmista está expressando: Tu me sondas a onipresença do nosso Deus e me conheces a onisciência. Mas no versículo seguinte ele vai expressar assim, ainda antes que a palavra saísse da boca, o Senhor já conhecia, sabia o que ele ia anunciar. O Senhor já sabia, porque pela presciência, aquilo que está aqui dentro. Antes de eu falar alguma coisa, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Antes de eu amaldiçoar alguém, Deus já sabe que eu estou amaldiçoando. Antes de eu abençoar alguém, Deus já sabe o que vai sair daqui dentro. Não tem como esconder. Às vezes eu escondo do irmão, escondo do pastor, escondo de muita gente, mas eu tenho um Deus que me vê. E nessa noite, irmãos, a palavra não é simplesmente para aqueles que estão fracos na fé. A palavra é para nós podermos entender que muitas das vezes, se o inimigo tem jogado na nossa vida setas, lanças para nos inflamar, para nos jogar para o chão, nós podemos entender que nós temos um general que batalha por nós. Nós temos que entender que nós temos um Deus que guerreia por nós. O diabo lançou a maldição. O Espírito Santo entra aqui na frente, ele transforma a maldição em bênção até chegar até você. Satanás está mandando lá debaixo a maldição. Ela chega, a hora que ela vai te atingir, o Espírito Santo ele entra na frente. Ele coloca um escudo na nossa frente. Ele transforma aquilo que era maldição, ele transforma em bênção, irmãos. Imagine o inimigo te jogando uma maldição e o Espírito Santo bloqueando e colocando a mão sobre você assim: receba aí, irmão, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que prazer enorme poder receber a bênção do Senhor. E se tem alguém nessa noite que quer receber mais e mais das bênçãos do Senhor, que quer se colocar no caminho do Senhor, na brecha, sabendo que é protegido pelo Senhor, que você dê um passo à frente, que você venha aqui na frente em prol de humildade e reverência ao Senhor, para que o Senhor possa nos fazer mais do que vencedores. Nós vemos na igreja, não simplesmente para sentar no banco ou para ouvir o pregador. Não viemos simplesmente na igreja para louvarmos aquele que a gente tanto gosta. Nós viemos muitas vezes na igreja também, irmãos, para nos fortalecer no Senhor. Nós viemos muitas vezes na igreja, irmãos, para nos colocar na presença do Senhor, falando: Senhor, estão querendo me jogar setas. Senhor, estão querendo me levantar contra a minha casa, contra os meus irmãos, contra a minha família, Senhor. Mas eu creio que o Senhor entra o Senhor intervir, Senhor Deus, nessa situação. Se tem alguém dos irmãos que queira, irmãos, estar aqui na frente, que você perda a vergonha, irmão, e vamos nessa, vamos crer no Senhor, vamos confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é homem para que minta. Se Deus falou que é teu, irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer. E está chegando perto da promessa, Deus não vai se arrepender do dia de chegar. Deus vai firmar o contrato e vai falar: eu vou te dar porque é teu por herança. É teu por herança, você vai receber. Irmãos, o grupo de louvor pode estar louvando? O grupo de louvor pode estar? Os irmãos aí? Não? Não está? Alguma irmã cantar um hino, louvor? Enquanto isso, irmãos, enquanto as irmãs se preparam para estar louvando ao Senhor, irmãos, tem um hino que diz assim:
que existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu. Que a letra do papel, ela não consegue, ela não é capaz de descrever. Ela diz assim: existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus todo-poderoso, irmãos. Você deu um passo à frente, irmãos, mas eu quero dizer que a vitória já é sua no nome de Jesus Cristo. Porventura, alguns dos irmãos também que teve a vontade de vir até aqui e não veio, está meio assim, quer ficar aí, não tem problema, irmão. Deus te abençoe, mesmo Deus que visita aqui, está visitando aí também, está visitando nossos irmãos em nome de Jesus. Nós somos um corpo unido, e quando Deus desce para trazer a bênção, ninguém sai daqui sem receber, irmão. Todo mundo vai sair daqui recebendo, todo mundo vai sair daqui recebendo a vitória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno Pai celestial, Criador dos céus e da terra, oh Deus, Tu és a fonte de água viva, Tu és a fonte, Pai, de esperança para o nosso ser e para o nosso viver, meu Deus. Oh,
Dizendo assim, irmãos, a palavra nos diz que nenhuma contenda vai se levantar contra nossas vidas. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem as contendas, nem a maldição, nem a pobreza, nem a angústia,